Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso depende de quando você está vendo isso, mas eu me chamo Leonardo Pereira da Silva e sou do oitavo A. Estou aqui para apresentar sobre as ideologias do século XIX. Mas antes disso, queria dizer que para você pegar uma cobertinha, obviamente se estiver frio, pegar uma pipoca e relaxar. Não sei se esse vídeo vai ter mais de 20 minutos, mas eu quero que tenha. Por quê? Bom, porque meu diretor pediu, né? Pediu para fazer um vídeo de mais de 20 minutos. Bom, é só isso que eu tenho para dizer. Até daqui a pouco. Contexto histórico. Essas ideias foram as consequências de tudo que estava rolando, como as revoluções, como a francesa e principalmente a Revolução Industrial. Que como na Revolução Industrial estava tendo muitas mortes por doenças de tão sujo e sem saneamento básico, estava tendo que melhorar isso. Eles também trabalhavam por muito tempo, às vezes eram até 20 horas por dia, para ganhar tão pouco, menos que um salário comum aqui no Brasil. Por isso surgem algumas ideias de melhorar isso ou até mesmo piorar drasticamente, como o liberalismo, que eu vou falar mais tarde. Antes dessas ideias, ou junto com essas ideias, também teve algumas que não foram tão reconhecidas, que são algumas formas de protesto, como o ludismo. O ludismo foi um movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. A ação organizada dos ludistas consistia em invadir uma indústria textil e promover a destruição. Eu estou dizendo da destruição das máquinas, não de outras pessoas, né, obviamente. Esse movimento iniciou em Nottingham e espalhou-se por toda a Inglaterra entre 1811 e 1816. Também teve o cartismo. O cartismo, juntamente com os trade unions, primeiros sindicatos de trabalhadores, o movimento cartista elaborou em 1838 a chamada Carta do Povo, que reivindicava, entre outras coisas, o direito do sufrágio universal secreto, que daria liberdade de voto a qualquer pessoa adulta, independente da sua situação econômica, o direito dos trabalhadores em participarem do parlamento, a limitação dos mandatos políticos e a diminuição da jornada de trabalho. Esse movimento de cunho político foi liderado principalmente por Brown Terry O'Brien, não sei falar o nome dele, que possuiu influência ideológica do socialismo, afirmando que toda propriedade era um roubo, pois havia sido construída através da exploração do rico em prejuízo do pobre. Mas essas ideias, elas não deram bom, porque no ludismo, muitos trabalhadores que estavam envolvidos, até mesmo quem não estava envolvidos, foram presos ou até mesmo mortos. Já no cartismo, só rejeitaram mesmo as cartas, não foram tão graves como no ludismo. Com mais detalhes do que estava acontecendo naquele tempo, a Inglaterra, através da Revolução, provocou milhares de mudanças no cotidiano dos indivíduos europeus a partir do século XVIII. O desenvolvimento industrial e tecnológico, a mudança do campo para a cidade e o surgimento de novas classes sociais foram os exemplos mais evidentes dessas transformações. No campo da sociedade destacou-se o nascimento do proletariado ou operariado, que foi a força de trabalho das indústrias inglesas. Essa classe trabalhadora figurou como uma peça importante na expansão do capitalismo industrial. Quanto ao sistema de produção, eles eram os responsáveis por auxiliar as máquinas e por controlar a produção das mercadorias durante o expediente de trabalho. Dessa forma, os proletariados possuíam um papel fundamentado na produção e nos lucros das empresas, pois era a partir da sua força de trabalho que o sistema fabril funcionava. O capitalismo. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e busca constantemente pelo o lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se nos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros.
compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontram-se aqueles que são os proprietários dos meios da produção, a burguesia, e de outro, encontra-se aqueles que viviam na força de trabalho, através do recebimento de salários, os proletários. No caso do meio agrário, essa relação também se faz presente, pois os donos das terras, geralmente latifundários, ganham lucros sobre os trabalhos dos camponeses. Trata-se de um processo que durou por vários séculos. Alguns historiadores consideram que o desenvolvimento do capitalismo iniciou-se de maneira embrionária e gradual com a desintegração do feudalismo. No século XIV e XV e no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Embora mesmo com o fim do feudalismo, a sociedade europeia tem prosseguido como rural e a economia majoritariamente agrária. Independente do trabalho dos camponeses, novas formas de organização econômica e social deram início a transformações significativas. Esse momento embrionário do capital ficou conhecido na teoria socialismo científico, ou marxista, como acumulação primitiva do capital. Essa acumulação foi, portanto, todo o período que se estendeu do desmonte de modo de produção feudal até a ascensão da indústria. Nisso, o surgimento de novas práticas econômicas sociais levou ao desenvolvimento de práticas econômicas mercantis e ao aparecimento de um novo grupo social, os burgueses. A sua estabilização e sua acumulação de capital durante séculos permitiram a esse grupo investir no capitalismo industrial, fase considerada como a solidificação de fato do capitalismo, enquanto sistema econômico. Isso levou às profundas transformações também no campo político e social. As fases de acumulação primitiva do capital, chamava por muitos de capitalismo comercial, teve fim com o início da Revolução Industrial, no fim do século XVIII. Liberalismo. O liberalismo surgiu no século XVIII para conferir uma estrutura conceitual ao novo movimento econômico, que surgiu com a auto-industrialização iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. Mas o que é o liberalismo? Aliás, a gente está falando do liberalismo econômico, porque tem o liberalismo político também. O próprio nome liberalismo já tem seu próprio significado. É a liberdade. Como assim a liberdade? O próprio nome liberalismo já tem seu próprio significado, que é a liberdade de livre comércio. A não intervenção do Estado na economia, ou seja, por causa do liberalismo, houve a consequência que teve muita exploração do proletário. Por quê? Porque deixaram eles sozinhos, praticamente. Então eles faziam os proletários trabalhar mais ainda, porque já estava trabalhando, causando até mesmo depois o socialismo. Então, isso também gerava uma grande concorrência, assim como hoje, porque tem algumas coisas aqui que não tem monopólio, como o celular. Lá no liberalismo tinha monopólio também. Então, assim como hoje, tinha concorrência demais, como Motorola, Samsung, iPhone e Xiaomi, que são as mais conhecidas hoje em dia em questão de fazer celular. O Adam Smith, que é um dos principais pensadores no liberalismo, foi ele que criou a mão invisível, que é a lei da oferta e da demanda. Como assim oferta e demanda? O mercado mesmo ajustava os preços sem que ninguém interferisse. Outro pensador importante foi o Thomas Malthus. Esse pensador, por incrível que pareça, leva um personagem de HQ chamado o Thanos. Sim, Thanos. O Thanos é bem parecido, ele usa bem o pensamento de Thomas Malthus.
pensamento de que tem que haver o equilíbrio perfeito. Ou assim, o número de população está aumentando. Logo, o alimento vai ser pequeno demais para essa população. Não vai ter muito alimento. Que nem no filme Guerra Infinita. O Thanos fala isso. Ele quer destruir a metade do universo para que a gente consiga usar o universo. O Thomas Malthus, ele pensou que se continuasse assim, geraria muitos problemas realmente. Mas ele também concorda que o Estado deveria criar estratégias para que não haja esse problema. Teve outro pensador chamado David Ricardo. Ele expôs a teoria da vantagem comparativa, onde defendia que o comércio internacional deveria ser dividido conforme a possibilidade de cada país. Dessa maneira, as transações seriam justas e não haveria necessidade de barreiras alfandegárias. Transpondo essa teoria para as empresas, Ricardo afirma que as empresas também encontraram vantagens competitivas quando diferenciavam produtos e serviços, possuem o monopólio do mercado ou encontram políticas favoráveis aos negócios. Mais tarde, o liberalismo econômico será durantemente criticado no século XIX pelo marxismo, ou socialismo científico, que declarava que o liberalismo era o culpado pela concentração de riqueza da burguesia e a pobreza da classe operária. Socialismo. Mas o que é o socialismo? O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada sobretudo no princípio de igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista, que vigorava na época de uma forma geral. Quando falamos em socialismo, frequentemente associamos ao termo socialismo científico ou marxismo. Mas essa não é a única forma de socialismo existente. A partir do século XX, ocorreram no mundo várias tentativas de implementação de regimes socialistas. Atualmente, alguns países afirmam apresentar um sistema baseado em tais princípios. Mas será que eles são mesmo socialistas? Isso ninguém sabe. Como surgiu? No final do século XVIII, a Europa passava por um processo que gerou mudanças em todas as esferas da sociedade, a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial não só modificou a, não só modificou a economia dos países europeus, mas também causou grandes transformações sociais, com a modificação dos mesmos produtos e, por consequência, o surgimento de ambiente fabril. O sistema capitalista entrava em uma nova fase. Ele deixava de ser o capitalismo comercial, mantido desde o século XV, para assumir a forma de um novo capitalismo industrial. Com a crescente expansão das indústrias, as cidades cresciam rapidamente, sem qualquer planejamento. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores migraram do meio rural para as cidades, onde a produção fabril empregava a maior parte da mão de obra. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia entre dois grandes grupos: de um lado um proletariado que nada possuía além de uma própria mão de obra, o outro uma classe burguesia, que detinha a maior parte da riqueza produzida. Essa segregação social se refletia na organização da cidade com os trabalhadores pobres, sendo deslocados com as margens da área urbana, onde predominava a miséria. Esse novo
proletariado fabril encontrava-se sobre as mais duras condições de trabalho, onde existia qualquer meio legal de produção. Os salários eram baixos e as jornadas diárias de trabalhador chegavam a 16 horas. Não possuíam direito a nenhum dia de descanso, não existia limite de idade e as crianças trabalhavam desde cedo. Os idosos não tinham direito à aposentadoria. Além disso, contavam com péssimas condições de segurança de trabalho. Neste contexto de pleno desenvolvimento do capitalismo, mas ao mesmo tempo de rápido aumento da miséria, alguns intelectuais passaram a buscar alternativas que pudessem melhorar esse cenário social. Foi em resposta a esse problema que pensadores criaram a teoria socialista, como caminho para organizar uma sociedade onde não houvesse desigualdades. Os primeiros pensadores dessa corrente foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, cada um em sua maneira. Esses autores fizeram parte da primeira apresentação da ideologia socialista, mais tarde denominada como socialismo utópico. Posteriormente surge o socialismo científico, tendo como teóricos mais notáveis os alemães Friedrich Engels e Karl Marx. Socialismo utópico. O socialismo utópico foi o primeiro pensamento socialista, desenvolvido ainda durante a primeira Revolução Industrial. Um dos seus grandes estudiosos foi o filósofo e economista francês Claude-Henri de Rouvroy, mais conhecido por Conde de Saint-Simon. Para ele, era importante que as classes prósperas entendessem que melhorar as condições de vida dos mais pobres implicaria na melhoria das suas próprias condições de vida. Assim, o objetivo das instituições sociais seria o de melhorar o intelectual, moral e fisicamente as condições das classes mais pobres e numerosas. Tudo isso por meio de progresso industrial e científico. Saint-Simon foi um crítico da tríade de dominação social, formada pelo clero, a nobreza e os militares. Diferente de outros pensadores socialistas, não defendia o fim da propriedade privada e nem da revolução como caminho para a reformação da sociedade. Além disso, Saint-Simon era favorável a uma forte interferência do Estado sobre a economia. Outro teórico do socialismo utópico foi o Charles Fourier. Ele propôs a criação de sociedades comunitárias independentes, ainda que dentro da sociedade capitalista. Essas comunidades viveriam isoladas da sociedade, dependeriam do capital privado e não buscariam igualdade absoluta. Nelas haveria incentivo à eficiência industrial, apesar de existir diferença da renda, e esses sentimentos não seriam tão distantes. A comunidade idealizada por Fourier tornaria todos mais felizes e resultaria um aumento na produção. Ainda assim, Fourier nunca conseguiu colocar sua comunidade ideal em prática. Assim como Fourier, Robert Owen também idealizou a criação de comunidades independentes dentro de uma sociedade maior. Contudo, suas comunidades visavam a igualdade absoluta, onde a única hierarquia seria baseada na idade. Nelas, a unidade de troca seria a hora do trabalho. Diferente de Fourier, Owen conseguiu colocar sua comunidade em prática. Nela, os empregados eram pagos com altos salários e trabalhavam menos horas do que em outro lugar. Além disso, os trabalhadores eram sustentados por Owen durante crises econômicas e os sócios recebiam um valor limitado de lucros, aplicando o resto do dinheiro na melhoria da comunidade. Contudo, os comunistas de Owen só funcionavam sob sua supervisão. Com o tempo, as brigas internas entre seus sócios levaram a essas comunidades ao fim. Os socialistas, os tópicos, enxergavam a indústria como o caminho para o desenvolvimento econômico e, com isso, para a melhoria de vida da população. Diferente dos socialistas científicos, não defendiam o fim do sistema capitalista como um passo necessário para se atingir uma sociedade justa e igualitária.
As formulações desses socialistas eram modelos idealizados de sociedade, por isso o nome de socialismo utópico. Marx criticou esse sistema ao apontar que, apesar dos socialistas utópicos apresentarem ideia de uma sociedade mais justa e igualitária, não mostraram os instrumentos e métodos necessários para que esses objetivos fossem atingidos, que é o significado de utopia. Você tem a ideia, mas você não sabe como colocar em prática essa ideia. O socialismo científico. O socialismo científico ou socialismo marxista foi um sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Diferente do socialismo utópico, essa corrente teórica não buscava uma sociedade ideal. Seus teóricos se baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o termo científico. O socialismo científico foi criado por Karl Marx, que ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e morreu em 1895, no século XIX. Os dois são contrários ao capitalismo. Eles criaram a teoria das duas classes, que eram o dominante e o dominado. Exemplo: no feudalismo havia o senhor feudal, que era dominante por ter muitas terras, e o servo dele, que era dominado. Na Revolução também tinha isso, na Revolução Industrial também tinha isso, que era o dominante e o dominado. O dominante era o burguês, o empresário ou dono da fábrica, eles eram dominantes, porque eles tinham acúmulo de capitais. E os proletários, eram os dominados, porque eles eram pobres, não tinha muito o que fazer além de trabalhar. Numa sociedade socialista também haveria isto, porque o Estado controlaria os salários, seria tudo igualmente dado, mas onde não teria as duas classes. Somente no comunismo, porque o comunista não iria precisar do Estado. Mas até hoje nenhuma sociedade conseguiu chegar em um ponto de ser comunista, pois todos os estados têm a dominação de ser um Estado. Na hora que tem um lugar para ser chamado de Estado, esse lugar nunca vai ser uma sociedade comunista. Eles também criaram a teoria mais-valia, que é o trabalho do operário que não é pago pelo patrão. Como assim? Um exemplo: um operário que trabalha na fabricação de peças de carro ganha 2.000 por mês. Uma hora ele fez uma peça que no mercado ela vale até 3.000, mas o que o burguês pagou para ele fazer isso foi somente R$ 10. Essa diferença, esse lucro, é chamado de mais-valia. Dentro do socialismo, teria uma questão de desenvolvimento. Ele começaria por uma revolta armada, onde os operários pegariam as armas dos burgueses e tirariam os burgueses do poder, tirariam o governo, e eles assumiriam o poder numa famosa ditadura chamada Ditadura do Proletário. Haveria um partido de trabalhadores e esse partido dos trabalhadores comandaria a sociedade na época, até que depois de um tempo eles conseguissem abolir esse partido. Eles conseguiram. Eles conseguiram abolir esse partido dos trabalhadores uniformemente, pois todo mundo estava querendo acabar com esse partido, para assim chegar no comunismo, uma divisão igualitária, onde não seria necessária a presença do Estado, e até hoje tem sociedades socialistas, mas até agora nunca houve uma sociedade comunista, por causa da presença do Estado, que dito mais cedo. Anarquismo. A palavra anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de autoridade. E dentro do contexto dos anarquistas, eles são contrários tanto às leis quanto à religião.
porque eles dizem que a lei e a religião são limitadores de liberdade. Por exemplo, é lei você sair, tipo, é lei, é proibido você sair andando sem que ninguém te acompanhe. Isso é uma limitação de liberdade, porque não poder sair de casa sem ninguém te acompanhar. A religião diz que um homem não poderá casar com duas mulheres ao mesmo tempo, uma limitação de liberdade também. Para o anarquismo, não estou dizendo que é certo ou errado, só estou explicando como os anarquistas olhavam para as leis e para a religião. O anarquismo surgiu no século XIX, no contexto de expansão e fortalecimento do capitalismo. Por conta da Segunda Revolução Industrial, integram-se estruturas econômicas mundiais e foram consolidados os estados modernos. A difusão das ideias racionalistas da Revolução Francesa, como a liberdade individual de expressão e a igualdade em todos os sentidos, contribuíram para o fortalecimento da ciência e no enfraquecimento da influência da religião. Outro fator importante foi o socialismo e o comunismo, cujos ideais trouxeram a classe trabalhadora para a linha de frente, o protagonismo, o que também influenciou o anarquismo. O surgimento do anarquismo ocorreu por meio da Associação Internacional dos Trabalhadores, localizada em Londres, na Inglaterra. Na década de 1860, a ideologia foi inspirada principalmente nos pensamentos de Pierre-Joseph Proudhon, cujas ideias foram tidas como base do pensamento dos trabalhadores europeus no século em questão. Entre 1868 e 1894 já havia desenvolvido significativamente e também havia sido difundido globalmente e teve grande influência dentro dos movimentos operários até 1949. A ideologia teve 5 grandes ondas, que diferenciam a atuação do movimento no mundo e a sua influência até os dias atuais. Aliás, o Père Joseph Proudhon acreditava tinha mais um, que era o Michael. Ele acreditava que os anarquistas deveriam fazer uma revolta armada, trazendo a extinção do governo. O socialismo cristão. O pensamento socialista se desenvolveu no século XIX. Como forma de fortalecer os movimentos operários nesse sentido, o cenário era de força para trabalhadores e crescimento de ideais de lutas de classe. Foi aí então que a Igreja Católica decidiu entrar na discussão política com uma nova proposta, o socialismo cristão. Com a necessidade de se fortalecer e de adaptar pensamentos socialistas aos valores cristãos, líderes católicos passaram a discutir a relação entre operários e burgueses. Ao mesmo tempo, correntes de pensamento defendiam que a religião era algo prejudicial e o que preocupava a Igreja. Mas o que exatamente é o socialismo? O padre católico francês Robert de Lamennais foi o primeiro pensador que deu origem às ideias do socialismo cristão. Mais tarde, Charles Kingsley liderou o movimento na Inglaterra. Já na parte continental da Europa, Lepley e Villeneuve Bergmont lideravam a corrente do pensamento. Assim como outras formas de socialismo, o socialismo cristão também defendia melhorias das condições de trabalho para classes operárias. Contudo, essas melhorias eram baseadas não em luta, mas no ensinamento de Cristo. Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a Rerum Novarum, que, de acordo com a encíclica, ficava evidente a oposição da Igreja às ideias de luta de classe pregadas pelo marxismo. Para o Papa, a moral e o amor dos cristãos poderia criar justiça social
eliminar desigualdades entre empregados e empregadores. Ainda que reconheça os problemas que permeiam a vida dos operários, o socialismo cristão condena as soluções marxistas. Segundo a encíclica Rerum Novarum, são conceitos injustos que desestimularam o trabalho, criaram conflitos e, eventualmente, ainda mais miséria. Sendo assim, para o socialismo cristão, a verdadeira relação do trabalho deveria ser de colaboração entre as partes. Por um lado, os burgueses mais ricos deveriam ficar atentos para os riscos e a tentação da riqueza. Por outro lado, os pobres, os operários, devem se lembrar que ser pobre ou trabalhar não é motivo de desonra. Esses pensamentos de Leão III, 13º, foram mais trabalhados para o Papa Pio XI. Com base no marxismo-leninismo da Rússia e no fascismo da Itália, o Papa listou os pontos fundamentais da luta de classes. São eles: regime de copropriedade na empresa, regime de cogestão na administração da empresa e o regime de propriedade particular e justiça social. Mais tarde, João XXIII foi chamado de Papa Socialista por ter ampliado a doutrina social da Igreja. Em 1958, a encíclica Pacem in Terris sintetizou a posição da instituição diante das relações humanas, seus direitos e deveres, relações com Estados e entre Estados. Em resumo, o documento defende a igualdade, citando emprego para todos, igualdade racial e até mesmo serviços públicos, como a previdência social. Além disso, defende a existência de um governo mundial e condena o que chama de falsas doutrinas, como o comunismo. Com o passar do tempo, os problemas sociais foram preocupação de diversos membros da Igreja. Já no século XX, o Concílio Vaticano II voltou a afirmar o papel do cristão no âmbito social e político. Ao mesmo tempo, o movimento da teologia da libertação levou fiéis cristãos ao envolvimento com projetos sociais e discussões políticas dentro das suas paróquias. Atualmente, setores mais conservadores da Igreja acreditam que a instituição deve se restringir a temas de ordem espiritual. Além disso, a transformação da mentalidade que valoriza o imediatismo do conforto material e a salvação individual distanciou ainda mais a Igreja dos valores mais politizados. Nacionalismo. O processo revolucionário francês teve grande importância para que uma nova perspectiva se firmasse dentro da Europa. Durante esse evento, muitos revolucionários interpretaram sua luta como ação tomada de defesa dos interesses do seu próprio país. Nobres conservadores, membros da igreja e dos exércitos estrangeiros eram vistos como os grandes inimigos da nação. A partir dessa perspectiva, tínhamos delineado as primeiras manifestações do sentimento nacionalista. No século XIX, vários intelectuais passaram a se discutir quais seriam os elementos históricos e culturais que poderiam definir a identidade nacional, muitas vezes buscando a construção de um argumento falso. Os pensadores do nacionalismo procuravam na língua, nos mais diversos comportamentos na história, a definição do perfil comum dos indivíduos pertencentes à nação. Não raro, argumentos de ordem mítica reforçavam o ideal de superioridade a ser compartilhado. Comparativamente, a doutrina antinacionalista colocava a defesa da nação acima de outras experiências. Instituições tais como o Estado, a Igreja, o partido político ou o sindicato. Paralelamente, também devemos destacar que o sentimento nacional provocou transformações profundas na relação das nações entre si. O verdadeiro nacionalista deveria sempre acreditar e perceber que a soberania de sua nação
estava acima dos interesses particulares e das ameaças estrangeiras. Para os liberais, o nacionalismo acabava sendo interpretado como um grande desdobramento do próprio liberalismo. Afinal de contas, a busca pelo direito de escolher seu próprio governo, criar suas próprias leis e defender o território integravam o amplo conjunto de lutas que garantiam a liberdade e igualdade. Em contrapartida, podemos ver que esse movimento ia de contra as doutrinas socialistas, que conclamavam a união dos trabalhadores de todo o mundo. No campo das ações históricas, o nacionalismo serviu de inspiração para importantes eventos do século XIX. Em 1848, durante a chamada Primavera dos Povos, várias ações revolucionárias tomaram conta da Europa. Em muitas dessas ocasiões, a defesa dos interesses nacionais acabou servindo de mola propulsora contra as injustiças e os requisitos do regime absolutista. A partir de então, o velho mundo se modificou com a aparição de novos governos e nações como Alemanha, Itália e Hungria. Não se restringindo a esse movimento específico, podemos ver que o pensamento nacionalista também influenciou no acirramento das rivalidades entre diferentes países. Durante a era imperialista, a disputa por zonas de exploração econômica acabou alimentando a rivalidade entre diferentes países. Chegando ao século XX, podemos ver as guerras mundiais e os movimentos totalitários com outras experiências ligadas à perspectiva nacionalista. Segundo Hobsbawm, no período de 1880 a 1914, o nacionalismo ganhou força com a elaboração de seu conteúdo ideológico e o político identitário. De acordo com Hobsbawm, esse período foi marcado pelo aumento de democratização presente em movimentos sociais e a intensificação do desenvolvimento industrial. Entretanto, Benedict Anderson compreende o nacionalismo como algo criado para homogeneizar espaços ligados a uma criação de sensação de pertencimento artificial. Hobsbawm diz que o uso da palavra nacionalismo apareceu no final do século XIX para designar grupos ideólogos da direita na França e na Itália, que defendiam a expansão territorial e se manifestavam contra os estrangeiros, os liberais e os socialistas, ganhando a bandeira nacional. Esse nacionalismo de direita cresceu em estados-nação, que reivindicavam o monopólio do patriotismo. Isso em parte teve impacto em territórios europeus, que formaram-se ao longo do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, como foi o caso da Alemanha, Itália, Bulgária, Noruega e da Albânia. Outros movimentos nacionalistas europeus que não possuíam antes Estado independente e que assim se tornaram até o fim da Primeira Guerra Mundial foram Finlândia, Eslováquia, Estônia e Macedônia. Desta forma, para Hobsbawm, os nacionalismos se baseavam em estimular um sentimento comum a todos que se identificavam como sua nação. E assim, podiam ser mobilizados e explorar esse sentimento para finalidades políticas. Esta padronização ideológica era efetuada principalmente pela sensação de pertencimento no território. Alguns movimentos nacionalistas foram contrários a movimentos migratórios e povos que possuíam uma identidade dissociada de um espaço, como era o caso dos judeus, pois os nacionalistas possuíam uma identificação nacional associada ao território. Benedict Anderson compreende que o nacionalismo é parte de uma comunidade imaginada, pois, mesmo que as pessoas não conversem, nem haja outro tipo de contato, mentalmente acredita que haja conexão entre si, independente de desta comunidade ser verdadeira ou falsa. Anderson percebe que o sentimento nacionalista ganhou força quando houve a homogeneização da língua junto ao crescimento do sistema capitalista e do uso da imprensa. No século XVIII, pesquisadores iniciaram estudos de línguas como o sânscrito, egípcio antigo e línguas semíticas, para compreender a genealogia desses povos, para conhecer esses lugares. No século XIX, filósofos, folcloristas e literatos
europeus buscavam nas origens das línguas europeias uma forma de fundamentar os nacionalismos, estimulando assim o público leitor a se sentir parte de uma comunidade comum, unidos pela língua. Além disso, nos territórios na Europa, mesmo que fossem decididos por fatores linguísticos e culturais, esta comunidade possuía fronteiras que mostravam que estas nações são finitas territorialmente. Já nos continentes colonizados, como a África, América, Ásia e Oceania, a língua oficial não representava a cultura e língua dos povos nativos desses espaços. O poder político e da língua de colonizador demonstra como a formação de nação é uma invenção dos colonizadores. Anderson também percebe que os nacionalismos oficiais podem ser vistos como um procedimento para combinar naturalização com a retenção do poder já existente, em particular para domínios poliglotas, acomodados desde a Idade Média na busca de manter-se no poder. Anderson mostra dois tipos de perspectivas de criação. A primeira, como foi a homogeneização da língua na Rússia durante o cesarismo, em que o governo de forma consciente implantou a força, a fusão da língua. Já no outro caso implantou-se de forma inconsciente, como os espanhóis ao tomarem poder do continente americano, hispanizado quando convertiam os indígenas, pois achavam que eram pagãos e selvagens. Esse foi meu trabalho de história. Espero que você tenha gostado. Já está de noite. E é isso. Tchau.